E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Na nossa última aula, a gente viu a respeito de operações aditivas. Agora, a gente vai ver o que seria o contrário da operação aditiva, que são as operações subtrativas. Bom, a gente tem diversas operações subtrativas dentro do nosso software. E o que que elas fazem? Ela permite que a gente consiga criar furo, cavidade e canais dentro de outras peças que a gente já fez de diferentes tipos de forma. Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó, das ferramentas que a gente pode ter e aqui também tem vários exemplos. Vamos passar aqui para poder ver cada um. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a utilização e a experimentação da operação subtrativa de cavidade. Como assim? A gente vai pegar uma forma que a gente já tem, a gente já criou, já montou, já extrusou e vai retirar dela um pedaço, digamos assim. Ó, tá vendo aqui, ó? A gente vai fazer o esboço, onde a gente vai querer retirar. No caso, vai ser em cima da face desse cubo aqui. E a gente vai usar a ferramenta de perfuração para perfurar uma camada aqui, ó. Tá vendo? Fazer um buraco nele. Então, vamos fazer primeiro essa ferramenta de perfuração aqui no software para mostrar aqui para vocês. Então, eu vou abrir aqui a ferramenta do FreeCAD. Eu vou criar um novo. Beleza. E vou usar a ferramenta que a gente já tinha estudado antes, que é o cubo aditivo para facilitar a vida da gente. Vamos já criar o cubo logo. Então eu vou clicar aqui em OK. E a gente já tem o nosso cubo. Beleza, com o nosso cubo, vamos fazer o sketch exatamente da onde a gente vai querer retirar a parte desse cubo. Então a gente vai criar o esboço. Vamos escolher a face do cubo aqui. Só aqui, pronto. Escolhi a face de cima do cubo. Apertar OK. Usando o aqui como base. Então eu vou usar então o plano XY, né, que é onde está o cubo. Apertar OK. Beleza. Aí em cima do cubo, eu vou fazer o desenho do que eu quero retirar dele. Eu vou querer retirar um retângulozinho dele. Então eu vou fazer assim. Beleza, fiz meu retângulo. Meu retângulo ele vai estar. Fechar aqui. Ele está bem aqui embaixo. Eu queria fazer em cima, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou mudar o eixo dele. O eixo Z, vocês lembram? Então eu vou clicar no Ctrl aqui nele. Vou selecionar, né, ele inteiro. E aí eu vou aqui em Attachment, Posição, e vou utilizar da posição Z dele para colocar lá em cima, na base que eu quero. Então eu vou botar lá para cima, até chegar aqui em cima, no top. Então vou subir até que ele apareça aqui. Ó, apareceu já. Ficou até um pouco acima. Vamos reduzir, né? Pronto. Agora ele tá certo. Beleza, já tá no topo como eu queria. E agora clicando no Sketch, né? Selecionando ele, eu vou utilizar a cavidade, essa ferramenta aqui. Então clicando na cavidade, ele vai gerar uma cavidade para mim, né? Do meu cubo. Ele já fez, ó, tá vendo? Já tem um buraco aqui. Eu consigo escolher o quão fundo é essa cavidade. Então, aqui eu posso botar, tipo, maior profundidade ou até menor, tá vendo como tá reduzindo a profundidade aqui, ó? Se a gente for na letra, a gente consegue ver. A gente consegue ver aqui, ó, ou ele reduz ou ele aumenta, tá vendo, ó? Aumentar, dá pra aumentar até chegar do outro lado também, do cubo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo, ó? Já ultrapassou até o outro lado. Se eu abaixar, ele vai sair desse outro lado aqui, tá vendo? Ele já não tá mais atravessando o cubo. Ele vai até mais ou menos o meio do cubo. Bom, é isso que é a da cavidade. A gente escolhe, desenha uma forma para a gente criar uma cavidade dentro de uma outra forma que a gente já possui, para reduzir esse material e subtrair desse material. Então a gente está fazendo um buraco. A gente está
subtraindo. Em vez de extrusar é para cima e a subtrusão é para baixo. Digamos assim, né? Tipo, ele tá reduzindo. Apertar aqui em OK e tá aqui o nosso objeto com a cavidade que a gente criou. Aí beleza, vamos pro próximo, né? Tá vendo? A gente cria um esboço também, a gente pode ter a opção de criar esboço já na face que a gente quer do cubo, para não ter que ficar fazendo aquela questão do XY, para evitar o erro também. Beleza, a próxima operação subtrativa que a gente vai fazer é a subtrativa do furo. Para a gente fazer essa operação subtrativa de furo, vai ser de uma forma bem parecida. A gente vai usar a operação aditiva para gerar o quadrado de uma vez, o cubo. Vamos escolher a face do cubo que a gente quer fazer o furo, gerar um esboço desse círculo e utilizar a ferramenta de furo. Então vamos fazer aqui, viu? Vamos criar um novo ficheiro. Deixa eu descartar isso aqui. E vamos criar um novo ficheiro. Vamos fazer o cubo. Aperto em OK. No cubo eu seleciono a face que eu quero para criar o esboço. Show. Aí eu vou fazer um círculo, que é o furo que eu quero. Tá ele mais para cá. Pronto, tá bom. Beleza. Fechei, tá mais ou menos aqui, né? O local onde eu quero fazer o furo. Então eu vou clicar aqui em furo e ele já fez o furo para mim. O furo já está feito, como vocês podem ver. Ele atravessou toda a peça. Mas é uma coisa que dá para ser mudada aqui. A gente pode escolher o perfil do furo por aqui. Ó, se a gente clicar aqui, ele já altera completamente o perfil do furo, né? Sendo um perfil aqui mais fino. E a gente pode escolher qual é o tamanho desse tipo de furo, né? Entre o M1, M1.1, M1.2, M2, M3, parecido com os tamanhos de parafuso que a gente tem. Então, por exemplo, aqui o M3 e o M7. A gente consegue escolher também a sua profundidade. Se a gente reduzir aqui, a gente pode perceber que ele não vai conseguir pegar o fundo, por exemplo, da minha peça, porque a sua profundidade é menor do que a profundidade da minha peça. Então, quer ver, ó? Vendo aqui, ó, já não está mais atravessando ele inteiro. Só até um certo ponto. A gente pode escolher o tipo de corte do furo também. Tem vários estilos de corte de furo. Então tem, por exemplo, o cutter bone, que ele faz tipo um furo interno dentro de outro furo. Vocês podem ver aqui, ó. Tipo, ele é grosso no início e mais fino no final. Countersink, que é como se fosse um furo funil. Counter drill, que é como se fosse da mesma forma como é o primeiro, só que tem um furo dentro de um outro furo, mas com de uma forma mais, parece semelhante com o funil aqui também. O DIN e várias outras aqui. Você vai poder escolher e selecionar. Vários estilos mesmo. E aqui eu posso escolher se ele vai ser tipo direto, como é que vai ser feito esse furo, se vai ser direto, tipo, vamos imaginar que fosse uma furadeira. Aí a furadeira fosse daqui para cá, daqui para cá. Ou se fosse angulado, se fosse um ângulo tipo, sei lá, 180 graus, 125. Se tivesse a furadeira fosse angulada, tipo, sei lá, 20, tipo 90 graus aqui, como se ele fosse para cá, sabe? Pronto. E é assim que se faz um furo, né? Aqui utiliza essa operação subtrativa do furo. Como vocês podem ver aqui, né? As diferentes formas que dá para mexer. E agora a gente vai fazer o cubo subtrativo. O cubo subtrativo é justamente o inverso do cubo aditivo. É a mesma coisa. Só que um subtrai e o outro
adiciona, digamos assim. Então se eu criar aqui um novo ficheiro, deixar aqui, apertar no OK, criar um novo, eu vou criar um cubo aditivo bem grande. Grande de altura. Beleza, ele tá bom assim. Tá aqui o nosso cubo, que já virou um paralelepípedo. O nosso paralelepípedo, se eu selecionar aqui a parte de criar uma primitiva subtrativa, a gente tem várias opções, semelhante a essa ferramenta aqui. Ao utilizar ela, a gente pode reduzir da nossa forma, do nosso esboço que a gente estudou, essas formas. Como assim? Então eu vou clicar no cubo subtrativo aqui. E tá vendo que tem um cubo aqui em vermelho? Eu vou reduzir dessa minha forma essa parte aqui, tá em vermelho. Proporcionalmente a um cubo, literalmente um cubo. Então se eu aumentar a altura dele aqui, ó, tá vendo? Vai ser essa parte que vai ser retirada. Eu poderia usar como base até a face do meu outro cubo, para ficar melhor. Que eu vou selecionar a fixação dele, a referenciação dele vai ser essa aqui. Ó, vou clicar aqui, ó, selecionando a referência e clicar aqui. Tá vendo? Beleza, a partir daqui para baixo ele vai subtrair. Então eu vou diminuir a altura dele. Aqui. E vou deslocar ele no eixo Z. Para ele subtrair essa parte aqui do nosso modelo. Então quando eu clicar em OK, ele vai reduzir o meu paralelepípedo que eu tinha antes para essa altura aqui agora. Quer ver, ó? Tá vendo? Ele reduziu o paralelepípedo que eu tinha. Vamos falar de novo para vocês verem ele reduzindo mais uma vez. Eu tô com ele aqui. E eu vou fixar ele na face superior do meu cubo, do meu paralelepípedo aqui. Então eu vou selecionando aqui na base de fixação, eu vou selecionar aqui. Agora ele está fixo aqui. E vou aqui no eixo Z e vou reduzir até essa parte aqui. E vou dar um OK. Tá vendo? Ele subtraiu de novo, restando só um cubozinho aqui pequeno. Então, é isso que essa ferramenta faz. Ela vai subtrair de uma peça que eu já tenho com base em uma forma, em alguma forma geométrica. No caso, a gente utilizou o cubo, mas o cilindro, esfera, o cone, elipsoide, subtrativo, touro, prisma e a cunha funcionam da mesma maneira. Então, se a gente criar um novo aqui, ó, por exemplo, pode ser até desse, vamos criar desse aqui mesmo. Vamos usar o cilindro subtrativo agora. Vou usar a fixação dele como a parte de cima aqui do meu cubo. E vou deslocar ele um pouco para cá. E vou reduzir o raio dele de tamanho. Aqui. Se for ver meu topo, ele está bem aqui. Vamos deixar ele mais para o centro. Então eu vou diminuir aqui e aumentar aqui. Vou deixar ele bem centralizado. Tá. E tá exatamente assim. Só que aqui ele ainda não está pegando nada da minha peça. Então como é que eu faço para ele pegar na minha peça? Vou ter que mudar o eixo Y. O eixo Z na realidade. Então eu vou abaixar o eixo Z aqui para ele subtrair como se fosse um furo que ele vai fazer. Então vou apertar aqui em OK. E ele subtraiu da minha peça, da minha forma geométrica do meu cubo, com base naquele cilindro que a gente botou lá em cima, tá vendo? Ele fez o furo aqui. Dá para fazer isso com todas as outras, tipo, por exemplo, a esfera.
Se eu usar aqui, eu vou usar aqui como base. E vou decidir subtrair ela aqui. Não, vou reduzir ela um pouco. E vou subtrair agora daqui. Clicar em OK. Ó, ele tirou da minha peça o formato esférico, tá vendo? Ficou com uma cavidade esférica. Beleza, vamos testar aqui agora o cone. As mesmas coisas do outro. Você consegue mudar o raio maior, no caso o raio 1. Consegue mudar o raio 2. Consegue aumentar a altura dele e deixar o ângulo e angular ele em relação ao seu preenchimento de rotação. Então, se eu botar, por exemplo, 180 aqui, ele vai ficar pela metade. E como eu já apertei o Enter, ele já subtraiu da minha peça aqui pela metade aqui, ó, o que ele estava pegando na minha peça. Bom, então é isso. Cada uma dessas funções aqui presentes na parte da subtração, eles servem justamente para retirar um pedaço do seu modelo que você modelou em 3D. E isso é feito de diferentes maneiras. Pode ser utilizado o cilindro, a esfera, o cone ou qualquer formato que esteja aqui presente. Você seleciona a opção que você quer, você altera os parâmetros para que ele fique na posição certa, o tamanho correto, altura e largura, para depois subtrair da peça com base na posição que ele está, com base nessa peça de subtração. A gente tem outras funções interessantes também nessa parte subtrativa, que é o que a gente chama de chanfro e boleado também. Bem, com base com o que foi estudado por vocês aqui agora, vocês já sabem exatamente o que é uma operação aditiva e uma operação subtrativa. Agora, a gente vai ver uma nova funcionalidade que também está presente no software, que são as operações e funções básicas de ajustes. São ferramentas que permitem com que a gente faça ajustes na peça final, como chanfros e boleados. Bom, a primeira ferramenta que eu vou explicar aqui para você é do filete. Com o filete, a gente pode escolher uma face ou algum ponto na nossa peça de modelo que a gente fez e arredondar essa face, que é o que é chamado de filete, o arredondamento. E controlar o quão arredondado a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, vamos criar uma nova aqui. Vou botar um cubo. E se eu selecionar aqui a face que eu quero arredondar, eu seleciono ela aqui e clico na opção de boleado ou filete. Quando eu clico aqui, ele já arredonda as arestas para mim. Eu consigo aumentar ou reduzir o raio desse arredondamento. Se eu aumentar bastante, ele vai ficar com uma curvatura bem aparente. Se eu aumentar demais, o software ele já dá uma bugada. Então você tem que tomar cuidado e entender sempre os limites da peça de modelagem que você fez. Dá para usar todas as arestas também, não só aquela que eu selecionei, clicando nessa caixinha. E a gente consegue reduzir um pouco aqui, ó, para poder deixar o cubo inteiramente arredondado, ó. Até ele virar até uma bola. Bom, essa é a operação do filete. A gente tem uma outra operação, que é a operação do chanfro, que é uma outra forma de ajustar a peça. A gente pode usar até a mesma peça que a gente fez, vamos cancelar aqui. Selecionar na face e clicar aqui em chanfro. E aí é a mesma coisa, só que ao invés de arredondado é mais quadrado, digamos assim, né, o ajuste. A gente consegue mexer aqui também, ó, para poder afunilar a base, como se fosse aqui, ó, uma casinha, por exemplo. E a gente tem a opção também, novamente, de usar todas as arestas para fazer esse ajuste. Então, se eu usar todas as arestas,
Aqui, ó, ele vai virando, ele vai mexendo na peça inteira e não só na base que eu selecionei. Então aqui tem um exemplo de como fazer isso, né? A gente consegue mudar o tamanho dessas arestas que estão sendo realizado o chanfro. E a gente consegue também utilizar os operadores booleanos. Os operadores booleanos são, a gente vai utilizar nos pontos de contato entre dois sólidos. Como assim? Você lembra da relação subtrativa? É semelhante. Aonde estiver interseção de um sólido com o outro, vai ser recortado. A gente recorta no modelo. Então, como é que funciona? Ó? Recortar. A gente vai remover de um sólido tudo que o outro toca, utilizando essa parte aqui. E a gente tem a de união, que a gente consegue juntar dois sólidos um com o outro, que a gente acaba criando um terceiro a partir da união desses outros dois. Então, tipo, a gente tem duas bolas, uma bola de um lado, uma bola do outro, a gente bota as duas próximas, usa essa união e vai gerar, tipo, duas bolas em conjunto, como um terceiro modelo. E a interseção, que é a parte do oposto, ele se recorta, ou seja, tem dois objetos, a partir do momento que eles se encostam, onde eles se encostam é recortado um do outro. Então a gente consegue usar aqui um exemplo, a parte de recorte. Um cilindro que atravessa o cubo. Então a gente tem duas formas: a forma do cubo e a forma do cilindro. Quando a gente deixa elas bem próximas e usa a operação booleana de recorte, ele acaba perfurando o meu cubo utilizando como base o cilindro. Se eu fizer a questão da interseção, a gente vai ter o oposto, ou seja, está acontecendo a interseção bem aqui, né? As partes do cubo que não tocam o cilindro que serão removidas, ou seja, isso aqui está tocando o cilindro, vai ser removido junto com o cilindro e vai sobrar só essa parte aqui, que é o que a gente tem aqui. Uma outra função bem interessante que a gente consegue fazer dentro do software é, é a questão do clone. A gente consegue clonar objetos. Então a gente pode fazer isso aqui com o cubo que a gente já tem aqui agora. A gente tem o nosso cubo e vamos usar a função de clone. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui nessa opção da ovelha, inspirada na ovelha Dolly, que foi o primeiro animal a ser clonado na história. É por isso que tem o íconezinho da ovelha. A gente vai clicar nesse ícone para criar um objeto idêntico ao que a gente já tem. Então vamos clicar no, no modelo que a gente tem e vamos clicar na ovelha. Beleza, clicamos na ovelha. Agora a gente tem dois. Tem um aqui e tem o outro aqui. Vamos mudar aqui a posição dele para vocês darem uma olhada. Vou botar ele um pouco mais para o lado. Tá vendo? A gente fez um clone da peça que a gente tinha acabado de criar. Você pode perceber, assim como eu mostrei lá, que foi criado um novo body. Um aqui em cima que era o original e o aqui embaixo que foi o clone criado. A gente pode utilizar a ferramenta de transformar também para poder arrastar ele de uma direção para outra. É uma forma diferente de arrastar a peça que a gente acabou de criar. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. A gente clica na peça, usa a ferramenta transformar. Clicamos na peça aqui, vamos com o botão direito do mouse e clicamos em transformar. Aqui a gente consegue mexer na sua posição. Tá vendo? Ó? Mexer nela à vontade.
a gente pode arrastar na direção das setas. A gente pode criar... Perfeito, além da função básica que a gente tem como clone que a gente viu, a gente também vai ter a função do espelhado. Para que ela faz? A gente consegue criar um objeto simétrico baseado em outro que a gente já tenha. No caso aqui de exemplo, foi utilizado como exemplo esse cubo maior e esse cubo menor. No caso, a gente vai espelhar o cubo menor para criar um objeto simétrico idêntico a esse aqui, para que a gente consiga trabalhar. É uma outra forma até de clonar o objeto. Então, a gente vai utilizar aqui, como no exemplo foi mostrado, um plano de referência. No caso, a face frontal do nosso cubo, que é o plano que é assim, que vem para cá. Tá vendo? É esse plano aqui. Aí foi ajustado o posicionamento do plano e com esse ajuste a gente clica aqui na função de espelhado. Quando ele for espelhado, o cubo que foi espelhado, no caso o cubo menor, você vai perceber que ele vai dobrar o tamanho, que é o plano de espelhamento. Se a gente afastar esse plano aqui para trás, o cubo que foi espelhado vai ser arrastado junto. Tá vendo aqui, ó? Ele foi espelhado para cá. É como se fosse um espelho, daqui para cá. E a gente consegue ocultar a visualização do plano para que a gente tenha esse nosso objeto novo. Outra função interessante é a do Measure. O Measure a gente consegue medir um ponto do outro para o outro da nossa peça. Para acessar essa ferramenta, a gente vai aqui em Ferramentas e vai aqui, ó, na última, chamada Measure ou Measure em inglês. Clicou nela, eu vou clicar aqui na minha referência que eu quero medir, que é a base, e ele me aponta que ele tem 10 milímetros de diâmetro. Aqui também, no fundo de profundidade, daqui até aqui também. Eu posso escolher entre distância, ângulo, largura, até o raio que é medido. Como isso aqui é um cubo, ele não tem raio. Então, vamos medir a distância daqui para cá, por exemplo. 10 milímetros. Daqui para cá também é 10. Então, com isso você consegue saber o tamanho do teu modelo 3D. Com base na referência que você clica, o primeiro e o segundo. Exercício para vocês fazer um modelo de peça 3D semelhante a esse aqui e calcular todas as medidas presentes nesse modelo. O questionário para vocês responderem, né, as questões pode ser acessado a partir desse link aqui, do Formsly, que também está na plataforma. E ele é um questionário individual que não é permitido o uso de consulta para poder avaliar se os conhecimentos passados para vocês foram realmente aprendidos. Então é isso, pessoal. Façam um questionário e nos vemos na próxima.